Tá, João Carlos entra. Bom, João Carlos, eu e você aqui, e a Ana aqui que está do lado. Olha só, hoje o conteúdo é sobre história, né? E ele tem vários temas. Tem as origens humanas, que é o primeiro tema, que vai 200 mil anos antes de Cristo, vai até 3.500 antes de Cristo. Depois tem as civilizações antigas, que vai de 6.000 antes de Cristo até 500 depois de Cristo. Depois vem o mundo medieval, que vai de 500 a 1492. Depois vai o começo da Idade Moderna, que vai de 1420 a 1795. Sociedades em Transformação, que vai de 1776 a 1914. E o mundo presente, que vai de 1914 até hoje em dia, né? Esses são os temas. Nós vamos tratar de história, né? Então, a gente já fez a introdução geral. Então, agora é tratar o primeiro tema. E o primeiro tema a gente sempre trata com um tópico, né? O outro tópico vai ser tão importante como as viagens de Colombo à América ou a expedição da Apolo 11, foram os primeiros humanos quando chegaram à Austrália. Pensa naquelas origens humanas mesmo, né? Tá? Então, uma primeira introduçãozinha assim, sobre isso a gente fala da linha do tempo. O Campo de Velas está ao vivo agora, não sei o que é isso. Bom, os primeiros humanos, para vocês terem ideia, né, foi o Homo sapiens, que surge no leste da África, né, os Neandertal, que habitam a Europa e o oeste da Ásia. Então, Homo sapiens no leste da África e os Neandertal, a Europa e o oeste da Ásia. Quando foi isso? Há 200 mil anos atrás. Tá bom? Aí depois a gente passa para 45 mil anos atrás. Os humanos se espalham por todo o mundo e habitam a maior parte da Eurásia, a Europa com Ásia, né? E da Austrália, onde chegam por barcos a partir do Sudeste Asiático. Até aqueles aborígenes lá, australianos, você vê, aquela coisa antiga. São meio negroides, né? Da África, né? Há 40 mil anos atrás, nós tivemos os povos paleolíticos. Começam a criar arte, que são as esculturas de animais e pinturas em cavernas, e artefatos, né? Que são joias e ferramentas decorativas, além de armas. Aí já está no. Começa a entrar pelo paleolítico, vem aquele gelo, aquelas coisas todas, tem que ficar em caverna mesmo. E há 35 mil anos atrás surgem as primeiras estátuas ornamentais humanas, quase sempre representando mulheres entalhadas ou esculpidas em ossos, marfim, terracotas ou pedras. Depois ocorre, 23 mil anos atrás, ocorre um período de frio intenso, ou grande congelamento. As pessoas e animais nas regiões mais ao norte morrem ou migram para o sul. Lá em cima não dá. Então, por isso que muitos deles vão acabar ficando ali o norte da Espanha, sul da França, por ali, né? Tem grandes pinturas que a pessoa vai observar. Bom, 9 mil antes de Cristo é Jericó, atualmente na Cisjordânia. É estabelecida até hoje, segue sendo uma das cidades mais velhas continuamente habitadas no mundo, lá na Cisjordânia. 7.500 a.C., aí nós temos um assentamento em Cadalóico, no centro da Turquia.
É estabelecida a evidência de rituais complexos, indica uma coesão social. Aí vamos para 5000 a.C. A evidência de cobre fundido na Sérvia. E a roda é inventada no Oriente Médio, provavelmente para a produção de cerâmica em vez de transporte. 4000 a.C., aí surgem civilizações na Mesopotâmia, no vale do rio Tigres e Eufrates, né, atualmente que é Iraque, Síria, Kuwait, né, onde aparece a agricultura irrigada. 3300 a.C., começa a Era do Bronze no Oriente Médio e surge a civilização do Vale do Indo, no subcontinente indiano. 3100 a.C., Narme unifica o Alto e o Baixo Egito, tornando-se rei da primeira dinastia. Já existem os hierógrafos egípcios. 3000 a.C., aí já é escrita cuneiforme. Um dos sistemas mais antigos de escrita do mundo é inventado na Suméria, no sul da Mesopotâmia, atual Iraque. 2700 a.C., são construídas as primeiras pirâmides de pedra no Egito, servindo como tumbas monumentais. A grande pirâmide de Giza é construída 2 séculos depois. Em Stonehenge, na Grã-Bretanha, pedras são erguidas no centro de um cercamento de terra construído 500 anos antes. Mais tarde, as pedras são realocadas. Isso foi feito em 2500 a.C. Finalmente, em 1800 a.C., tivemos a escrita alfabética, a escrita baseada em hierógrafos, né? Surge no Egito e é a ancestral da maioria dos alfabetos modernos. Bom, deu uma ideia, uma linha do tempo. Sobre essa introduçãozinha aí, a gente vai botar em 3 pontos, que é descobrindo a história, caçadores-coletores nômades e a Revolução Agrícola. São os 3 pontos mais importantes dessa linha do tempo, né? Das origens humanas. Bom, em geral, acredita-se que as origens da raça humana provêm da África, através do processo comum de evolução biológica e seleção natural. O gênero Homo evoluiu na África Oriental durante milhões de anos com o chimpanzé e seu parente próximo. Pelo mesmo processo biológico, o Homo sapiens, humanos moderno, evoluiu com outros hominídeos, os parentes dos humanos, inclusive o Neandertal, que morreram 40 mil anos atrás. A Jussara entrou também, conseguiu se conectar. Mais ou menos, não sei. Mais ou menos há 100 mil anos, os bandos dispersos de humanos, caçadores e coletores, quase não se distinguiriam de outros grandes macacos, mas em algum ponto, difícil de definir com precisão, os humanos começaram a mudar de uma forma distinta, não pelo processo de evolução biológica, mas por evolução cultural. Desenvolveram a habilidade, por exemplo, de mudar seu estilo de vida através da criação de ferramentas, linguagens, crenças, costumes sociais e arte. Quando começaram a pintar requintadas figuras de animais nas paredes de cavernas, entalhar ou esculpir figuras ornamentais em pedras ou ossos, passaram a se distinguir de forma única de outros animais. Sua transformação foi lenta nos primeiros anos, mas adquiriu um incrível ímpeto no decorrer dos milênios. Os humanos tornaram-se o único animal com uma história. Perceberam? História é fogo, mas precisa ser todo mundo fazendo um esforço danado para tentar recontar aquela história. Porque você pensa, a ciência e outras coisas mais, elas não têm essa ideia.
Elas fazem recorte da realidade e começam a trabalhar daqui a pouco dentro dos seus modelitos, suas teorias, seus conceitos, suas proposições, seus axiomas. A história não. A história você tem que reunir aqueles dados que você entende. Esses dados foram reais, foram acontecendo, entendeu? Por isso que eu digo, a história é uma das coisas que poderia ser assim, o mais próximo da realidade, desde que não deturpem. Né? Bom, descobrindo a história. O desenvolvimento primitivo das culturas humanas criou um problema especial para os historiadores. A primeira escrita não foi inventada a não ser bem mais tarde na história humana, por volta de 5.000 anos atrás, só. E antes? Tradicionalmente, o período antes da escrita costumava ser rejeitado, né, como pré-história, já que não deixou nenhum documento para que os historiadores pudessem estudar. No entanto, recentemente, um amplo leque de novos métodos científicos, né, incluindo o estudo de material genético e a datação por radiocarbono de restos orgânicos, foi adicionada às já reconhecidas técnicas de arqueologia, permitindo aos estudiosos clarear, nem que seja com uma fraca luz, essa era pré-letrada. Vai embora, né? Você não tem o que ler. A narrativa do passado humano distante está sob constante revisão conforme novas descobertas e pesquisas, cujos achados são com frequência questionados, criam mudanças radicais em certas perspectivas. A investigação recente de uma caverna, um cemitério ou um crânio humano ainda é capaz de questionar várias áreas de conhecimento já aceitas. Mas no século XXI, boa parte da história dos primeiros humanos pode ser descrita com um razoável grau de confiança. Razoável. Né? Então vamos falar sobre os caçadores-coletores nômades. Todos os historiadores concordam que até aproximadamente 12.000 anos atrás, os humanos eram caçadores-coletores, usando ferramentas de pedra, vivendo em grupos pequenos e sempre em movimento. Esse período é conhecido como Era Paleolítica, ou Idade da Pedra Lascada. Né? Os humanos eram uma espécie bem-sucedida, aumentando seu número para algo próximo de 10 milhões, agora se espalhando por quase todas as partes da Terra. Em geral, eles se adaptaram bem às maiores mudanças climáticas naturais, que ocorreram por dezenas de milhares de anos, apesar de serem temporariamente expulsos das áreas mais ao norte, como a Grã-Bretanha e a Escandinávia, durante a fase mais fria, né? Lá em cima é fogo, daquela que é popularmente conhecida como Era do Gelo ou Era Glacial. Os humanos existiam numa relação íntima com o ambiente natural, mas seus efeitos sobre esse ambiente, mesmo nesse estágio mais remoto, não foram necessariamente benignos. Existe uma perturbadora coincidência entre a disseminação dos humanos caçadores pelo planeta e a extinção da megafauna, como os mamutes e os mastodontes, apesar de a caça humana estar longe de ser identificada como a única causa dessas extinções. Né? Mudanças climáticas naturais também podem ter tido uma grande contribuição. A partir da nossa perspectiva moderna, ela pode ser vista como um precedente preocupante. A Revolução Agrícola. O estilo de vida caçador-coletor, que pode ser razoavelmente descrito como natural para os seres humanos, parecia ter muitos aspectos positivos. O exame de vestígios humanos dessas primeiras sociedades caçadoras-coletoras sugere que nossos ancestrais geralmente desfrutavam de comida abundante, obtida sem esforço excessivo, e sofriam de bem poucas doenças. Se isso for verdade, não é claro o que motivou tantos seres humanos por todo o mundo a se fixar em vilas permanentes e desenvolver a agricultura, cultivando a terra e domesticando animais. Cultivar o campo era um trabalho fatigante, e foi em vilas agrícolas
que aconteceram as primeiras doenças epidêmicas, que reuniu as pessoas. Qualquer que tenha sido o efeito imediato sobre a qualidade de vida dos humanos, o desenvolvimento de assentamento e da agricultura, sem dúvida, levou ao aumento da densidade populacional. Às vezes conhecido como a Revolução Neolítica ou Idade da Pedra, né? Esse período foi um enorme ponto de inflexão no desenvolvimento humano, abrindo caminho para o crescimento das primeiras vilas e cidades e levando, por fim, ao surgimento, pelo menos, das civilizações, entre aspas. Né? Assim a gente deu uma ideia, né? Logo assim, uma introdução, já que a gente vai falar sobre a criação, né? As origens humanas, quer dizer, as origens humanas, você vê, isso vai desde 200 mil anos atrás até 3.500 antes de Cristo. Então, se você reparar aqui, o que a gente está mostrando? Né? Os três grandes pontos foram isso: descobrindo a história, caçadores-coletores, nômades, e depois, qual é a fase? Vai para a Revolução Agrícola. É só isso que dá para fazer, entendeu? Agora nós vamos entrar numa coisa que é já isso aqui, isso de 40 mil anos antes de Cristo. 40 mil anos atrás. Que você, quais são os vestígios? Já que não tem letra, não tem, né? Quando eu falo letra, como é que eu quero dizer? Escrita, não tem escrita, né? Então, o que você vai ver é o seguinte, são as pinturas nas cavernas de Altamira, 40 mil anos atrás. Tudo bem? Então eu vou desligar aqui. A Jussara que colocou que deve ser o boom na internet para acessar, cadastrar CPF para receber os R$ 600. São 120 milhões de pessoas. Mas o que é isso? Eu não sabia disso não. Bom, os R$ 600 de auxílio emergencial, as pessoas têm que entrar para se cadastrar, não sei o quê. É muita gente acessando a internet para fazer isso. Como você não sabia disso? Não sabia não. Como não sabia? Para acessar, quer dizer, no sentido de ter direito. Claro. As pessoas estão correndo atrás, e aí tem que ser pela internet. Pela internet. Isso mesmo, Justo. Aí isso fica lento. Então, pessoal, foi isso aí. Então vai acontecer o seguinte, se eu desligar esse negócio agora, deve acontecer a mesma coisa. Não sei. Não sei o que vai acontecer. Olha, eu vou desligar. Não sei o que vai acontecer. O João Carlos entra, não sei. O João Carlos até meio espertinho, ele entra para algum lugar que eu não sei. Ele deve estar escondido em algum lugar aí. Vai, João Carlos, manda brasa. Não ensina o caminho para os outros, não. Vai, você sozinho. Vamos ver aí, tá? Presta atenção aí. Lá vai, pof.